E Dorival Júnior negou a informação vazada pelo Corinthians de que ele teria pedido um aumento. O vídeo de hoje do canal do Nicola te explica bastidores dessa queda de braço que está rolando entre o clube e o treinador. Preciso falar também sobre o São Paulo com atualizações importantes da negociação com o Magnum Bank. Atualizo você sobre o Palmeiras e os 8 atletas emprestados. Já Neymar parece estar mandando o mesmo até nas escalações do Santos. Para completar, Balbuena pode pintar no Vasco. O Wolverhampton de olho em mais um jogador do Flamengo. As últimas do mercado, o reforço mais caro do Cruzeiro na era Pedro Lourenço e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias. E a primeira informação é sobre a minha portuguesa, que decidiu nessa quinta-feira que não fará a transmissão do jogo contra o Maricá. Partida marcada para sábado no Canindé, a partir das 17 horas, a Lusa TV havia exibido o primeiro jogo, mas seguindo uma determinação da CBF, não vai haver exibição dessa partida. Quem quiser ir ao estádio, ingressos vendidos a R$60, com detalhe, R$60 garantem direito à entrada de 2 pessoas. Já Hendrick levou uma bronca, foi substituído por Carlo Ancelotti e pode pegar uma geladeira. Tudo por causa de uma cavada que ele deu cara a cara com o goleiro adversário. O técnico italiano do Real Madrid não gostou da situação e promete uma punição ao jogador brasileiro. Para mim, muito barulho por nada. Para completar o giro de notícias, contar que o atacante Pavon pediu para ser negociado com o Grêmio. O argentino se cansou dos xingamentos e protestos de torcedores do tricolor para com ele e já são 21.500 ingressos vendidos para o confronto entre Botafogo da Paraíba e Flamengo em São Luís do Maranhão. Você sabe, um grupo de empresários comprou o direito de levar essa partida pro Maranhão e a venda de ingressos até aqui vai muito bem, obrigado. Bora falar agora sobre o reforço mais caro do Cruzeiro na era Pedro Lourenço. O balanço da Raposa, divulgado recentemente, e referente a 2024, apontou que o reforço mais caro do ano passado foi, acertou quem citou, o Wallace, volante comprado da Udinese por 42.900.000 reais. Importante contar que o Wallace não conseguiu vingar até agora, mesmo com seguidas mudanças de treinadores. Ele parece lento, pesado e fora das condições ideais para assumir o seu papel de protagonista. E ele foi contratado para isso, até por isso o valor mais alto entre todos os reforços. Depois do Wallace, quem mais custou dinheiro foi Caio Jorge, adquirido junto à Juventus por 39.900.000 reais. Matheus Henrique, o único reforço que de fato jogou bem até se machucar, foi contratado do Sassuolo por 27 milhões de reais. Matheus Pereira acabou adquirido junto ao Al Hilal por 17.600.000 reais. Lautaro Dias custou, junto ao Independente Del Valle, 9.200.000 reais. Fabrício Peralta custou também o mesmo valor de 9.200.000, junto ao Cerro Porteño, os demais reforços por valores menores ou sem custos. Só para completar o noticiário da Raposa, o Cruzeiro que se prepara para o jogo contra o Palestino logo mais, e a região onde o Cruzeiro está, lá no Chile, registrou um terremoto de 5,3 pontos na escala Richter na madrugada de quarta para quinta. Bora falar agora sobre o Wolverhampton, time da Inglaterra, de olho em mais um jogador do Flamengo. A parceria e a contratação do João Gomes deu tão certo que o novo alvo é Everton Araújo, volante de 22 anos de idade, revelado na base do próprio Flamengo e um velho conhecido do técnico do Wolverhampton, o Vitor Pereira. Eles chegaram a trabalhar juntos em 2023, quando o Everton tentava buscar espaço no time principal. Informação sobre o monitoramento do Wolverhampton em relação ao Everton Araújo é do jornalista Léo José. Ninguém no Flamengo confirma nem desmente tal informação. Mas, baseado na apuração dele, dá para dizer que o Everton seria o substituto natural do João Gomes, ex-jogador do Flamengo, da seleção, e que deve ser vendido pelo Wolverhampton na próxima janela de transferências. Liverpool, Arsenal e Manchester United são alguns dos interessados. Só para completar sobre o Fla, contei para vocês que empresários do lateral Wesley foram à Europa para conhecer a estrutura e conversar com clubes que já monitoram a situação do jogador. A primeira visita parece ter sido ao Manchester United, o gigante inglês que busca se restabelecer no cenário nacional e internacional. Hora de falar sobre Balbuena, o zagueiro paraguaio de 33 anos de idade, indicado por Fábio Carille,
pode ser contratado na metade do ano? Vale a lembrança de que o Balbuena tem contrato com o Dinamo Kiev até a metade do ano, ou seja, já está livre para assinar um pré-contrato. Mas hoje, o grande problema é financeiro. Apesar de estar livre, a ideia do Balbuena é manter seu patamar salarial próximo a R$1 milhão por mês. Vasco considera a cifra completamente fora da realidade e só vai conseguir avançar na contratação do Balbuena se o paraguaio, com 33 anos, aceitar uma enorme redução salarial. Importante lembrar ainda que o Vasco não confirma interesse em zagueiros. Antes de gravar esse vídeo, conversei com uma pessoa do departamento de futebol e ouvi, abre aspas, não há nenhuma definição até aqui sobre a contratação de atletas para essa posição. Balbuena, que foi indicado pelo Fábio Carille, ambos trabalharam juntos nos tempos de Corinthians, desde que foi contratado pelo Dinamo de Kiev, da Ucrânia, na temporada passada. O Balbuena é titular, com 53 jogos, 4 gols e mais 4 assistências, não está descartada a permanência dele por lá. Hora de falar sobre Neymar, que está mandando prender e soltar no Santos. A participação do craque é tão grande que até a escalação tem o dedo do Neymar. Isso ficou comprovado nessa semana. Acabaram printando uma postagem que o Neymar fez e apagou em uma das suas redes sociais com uma escalação do Santos. Ele inclusive mexe numa escalação original e acaba mandando a escalação dele, a melhor escalação na visão do Neymar. Pois bem, César Sampaio, que é o técnico interino do Santos, fez um treino nessa quinta-feira de olho na partida de domingo contra o Red Bull Bragantino. E do time escalado pelo Neymar, há apenas uma diferença. O Neymar havia escalado o lateral esquerdo Souza e quem apareceu no time titular foi o Escobar. Até porque o Souza ainda não pode jogar, ele se recupera de uma cirurgia. Então, na teoria, todas as reivindicações do Neymar foram atendidas. Ou então foi uma grande coincidência de o César Sampaio pensar assim como o atacante, que segue de fora por conta de uma lesão muscular na coxa. Só para te explicar como é que ficou o time do Santos: Brazão no gol, Luizão, Zé Ivaldo, Gil e Escobar na zaga, João Schmidt, Pituca, Laser, Gabriel Bontempo e Guilherme, com o Tiquinho Soares na frente. É um 4-2-3-1. O Neymar havia pedido o Luizão no lugar do Léo Godoy, foi atendido. O Neymar também havia indicado a entrada do Pituca no lugar do Barreal, outra modificação que acabou sendo correspondida. Hora de falar sobre jogadores emprestados no Palmeiras. O Verdão tem 8 atletas cedidos a outros clubes e 4 deles voltam no meio do ano, mas nenhum desses jogadores faz parte dos planos do técnico Abel Ferreira. A ideia é que eles sejam negociados em definitivo ou sejam emprestados para outros clubes. O mais conhecido desses 4 é o Garcia, lateral direito que chegou a atuar no time principal. Ele defende o Nacional de Portugal, onde é titular absoluto. Existe a expectativa de que possa haver uma proposta para que ele fique lá de maneira definitiva. Pedro Lima é outro velho conhecido do torcedor do Palmeiras, mas com menos oportunidades no time de cima. Chegou a ser emprestado para o Norwich, onde jogou pelo time sub-23, e depois se mandou para o Osijek, que é um time da Croácia. Por lá é titular absoluto, 30 partidas na equipe profissional. Não há uma definição sobre a possibilidade dele permanecer para a próxima temporada. O contrato se encerra em 30 de junho. Já o goleiro Kaique, que está no Farense, fez apenas 3 partidas no Campeonato Português da Primeira Divisão. Só que 2 delas foram nas 2 últimas rodadas da equipe. Ele chegou até a defender um pênalti, o que chamou bastante atenção. O quarto e último atleta cujo empréstimo se encerra na metade do ano é Gabriel Vareta, zagueiro que chegou a disputar a Copinha e foi emprestado para o Al Fayha, time da Arábia Saudita. Por lá são 8 partidas na equipe profissional. Também se cogita a possibilidade de um negócio em definitivo. Os outros 4 jogadores emprestados têm, no mínimo, contratos de empréstimo até o fim do ano. Casos de Caio Paulista, lateral esquerdo, Rômulo, meio-campista, Michel, zagueiro, além de Vitinho, atacante. Hora de notícia exclusiva. Quero contar para vocês que as tratativas entre São Paulo e Magnum Bank para a formação de um banco digital para torcedores do Tricolor estão emperradas. Tudo porque o presidente Júlio Casares foi procurado por um outro player concorrente da Magnum Bank e tenta se acertar com o São Paulo para a construção de um banco digital tricolor. Vamos voltar um pouquinho no tempo para explicar o contexto de toda essa história. Em 2024, depois de muita dificuldade, o São Paulo conseguiu levar ao mercado o SPFC Bank, que era um banco digital voltado apenas para tricolores. O São Paulo se inspirava e se espelhava na parceria com o Banco Inter para tentar ter um banco digital e ganhar bastante dinheiro. A expectativa era de faturamento tão grande quanto de um patrocínio master, mas
esse SPFC Bank nunca foi para frente, tudo por causa de uma série de problemas ligados ao parceiro, o Log Bank, que seria responsável por operacionalizar toda a parte do banco. A coisa foi tão mal administrada e feita que o São Paulo nunca conseguiu nem sequer levar esse banco digital para torcedores comuns. A experiência ficou restrita a sócios torcedores que não gostaram e o São Paulo, em abril do ano passado, decidiu rescindir o contrato, colocando um ponto final, pelo menos momentâneo, na história do SPFC Bank. Contei para vocês que no segundo semestre do ano passado as negociações com outro banco digital estavam avançadas e em dezembro houve um acordo entre as partes. São Paulo se associaria a um Magnum Bank e teria uma parte exclusiva para torcedores do Tricolor. Não haveria um nome específico de um banco digital para o São Paulo, mas o Tricolor se aproveitaria da expertise do Magnum Bank e teria condições bastante interessantes para cada conta corrente aberta de torcedores do São Paulo e para movimentações feitas por São Paulinos. Acontece que antes de o acordo ser fechado, e a coisa estava tão bem encaminhada que o São Paulo, inclusive, reservou um espaço no uniforme. A manga ficaria com espaço para o Magnum Bank. Mas a coisa estava avançada quando o Júlio Casares foi procurado por um concorrente do Magnum Bank. A partir daí, no mês de janeiro, foram abertas negociações, que até esse momento não foram concluídas. E o São Paulo está nesse dilema entre fechar com o Magnum Bank ou tentar se acertar com um parceiro trazido pelo Júlio Casares com valores superiores. Assim que tiver qualquer novidade sobre o tema, conto para vocês. Beleza? Quero fechar o vídeo para te explicar o que acontece na negociação entre Corinthians e Dorival Júnior. E se o negócio cair, dá para dizer que a culpa é do Corinthians. Antes de gravar esse vídeo, conversei com uma pessoa muito próxima ao Dorival e essa pessoa assegurou que a informação vazada pelo Timão nessa quinta-feira de que o Dorival fez uma última proposta pedindo algo na casa dos 3 milhões de reais não confere. Segundo essa minha fonte, próxima ao Dorival, o acordo entre as partes está fechado desde essa quarta-feira. E o Dorival tem estranhado a demora do Corinthians em anunciar o acordo. Na manhã dessa quinta-feira, o Fabinho, depois de quase 2 dias em Florianópolis, voltou a São Paulo por conta da justificativa do jogo. O Corinthians enfrenta logo mais o Racing na Neoquímica Arena pela Sul-Americana. Diante desse cenário e da notícia de que o Dorival teria pedido 3 milhões e o Corinthians estava próximo de desistir do negócio, eu fui procurado por uma pessoa próxima do Dorival. A pessoa assegurou: Nicola, não tem nada disso, o Dorival não pediu nenhum centavo a mais, o acordo está fechado. Fui procurar uma fonte no Corinthians e o que eu ouvi é que o Augusto Melo, presidente alvinegro, tem sido pressionado pelo Igor. Você vai lembrar dele, empresário gaúcho do ramo dos transportes, que colocou bastante dinheiro na campanha eleitoral do Augusto. É o Igor quem tem trabalhado nos bastidores para que o Augusto desista do acordo com o Dorival Júnior e contrate um outro técnico. Já falaram, por exemplo, em Luiz Castro, além de um outro nome não divulgado. Mas é esse dilema que tem feito o Corinthians recuar e cogitar desistir da contratação do Dorival, ainda que a justificativa para o público via imprensa seja de que o Dorival está pedindo mais dinheiro. Só para completar, vai haver uma reunião depois da partida entre Corinthians e Racing na noite dessa quinta-feira. O Edson Codor, que é o representante do Dorival, vai sair de Florianópolis e desembarcar a qualquer momento em São Paulo, esperar o fim do jogo para se encontrar com o Fabinho Soldado. O Dorival tem pressa para resolver essa questão e assegura que já aceitou as condições impostas pelo Corinthians. Se não houver acordo, é porque o Timão desistiu de contratar o ex-treinador da seleção para fechar com um outro técnico. Prometo ficar de olho e qualquer novidade sobre o tema, você vai ser o primeiro a ser avisado por aqui. Curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia. Tchau!